Da onde vem a palavra localização? Localização vem de local. Que local que é esse, pessoal? Local de referência. Então, um referencial é muito importante. Quando você quer achar alguma coisa, se você relacionar com um referencial, isso faz toda a diferença. Então, localizar é o quê? Achar o local de referência. No início, quando o homem ele era primitivo, quando ele andava de um lado para o outro, ele era nômade, fazia as chamadas caravanas, ele precisava de alguns referenciais. E você sabe me dizer qual foi o primeiro referencial que o homem utilizou para a sua localização? Onde nasce o sol. E aonde nasce o sol tem um apelido. Oriente. Ó. O Oriente é um referencial. E por ser um referencial, nós temos o termo chamado orientação. Ó. Orientação é um sinônimo de localização. Tem o mesmo significado. E por que tem o mesmo significado? Porque tem a mesma referência. Localização vem de local de referência e orientação vem de oriente. O oriente é onde nasce o sol. O sol se tornou um local de referência para os povos primitivos. Então, a referência aí é o oriente. E quando você estiver perdido, fala-se que você está desorientado, sem o seu referencial. Né? No caso, inicialmente seria o nascimento do sol. Hoje em dia, qualquer coisa pode ser um referencial. Né? Então, oriente, o leste, o nascente do sol se tornou o primeiro referencial para a localização. Anos depois, o ser humano, né, criou outros referenciais. À noite, por exemplo, né, no hemisfério norte, você tem uma constelação chamada Ursa Maior, que sempre aponta para o norte. Né? Ela não é visível aqui no hemisfério sul, mas é visível no hemisfério norte. E aí o norte se tornou um referencial. Norte. Tanto é que você, quando está perdido, você pode estar desorientado ou desnorteado, sem referencial. O oriente é o nascer do sol, o norte é a constelação da Ursa Maior. Alguns falam também que é onde, né, a bússola aponta, o polo norte magnético. De qualquer forma, né, pessoal, esses referenciais foram muito importantes para o estudo geográfico e por isso, né, são trabalhados aí nos meios de localização. Tá? Os primeiros mapas, no formato TO, eles tinham apenas o Velho Mundo. E o Velho Mundo não incluía Américas, não incluía Oceania nem Antártida. E aí, como o leste era um referencial, o leste estava na parte de cima desse mapa. No caso, esse continente aqui é o chamado asiático. Eles falam mapa TO por quê? Porque eles colocavam no centro desse mapa a cidade sagrada para o cristianismo, para o catolicismo, que é Jerusalém, tá? E aí você tinha, no lado esquerdo, o continente europeu, no lado direito,
o continente africano. Isso nos primeiros mapas aí na tábua de argila, ó. Certo? Então você tinha para cá o norte, para cá o sul e para cá o oeste. Nesse conceito aí inicial de quê? De o leste ser o referencial principal, o nascer do sol, colocando no centro o quê? Jerusalém. Esse é o chamado mapa TO. Eles acharam uma tábua de argila, se não me engano, né? Eu costumo pensar que no começo eles achavam que a Terra era um hand spinner, né, pessoal? Com Jerusalém lá onde você coloca o dedão, né? Centralizado. De qualquer forma aí, foi usado como referencial. Posteriormente, passou a se usar o norte, né, especialmente a história dos colonizadores europeus, e aí o norte no referencial. A personagem Mafalda, do cartunista Quino, que é um argentino, então ela é uma latino-americana, está na América do Sul. Tem algumas tirinhas dela que caem na prova de geografia, onde ela fica encucada de estar do lado de baixo da Terra, do globo. E ela pega o globo terrestre e, entre aspas, vira de ponta cabeça para usar o Sul como referencial. No ano 2000, na revista Veja, né, quando foi os 500 anos do descobrimento do Brasil, um cara chamado Stephen Kennedy, apesar do nome ele é um brasileiro, ele fez uma proposta de mapa mundi, aonde o Brasil está no centro e aonde o sul está para cima. É a chamada projeção de Kennedy. Projeção azimutal, com o Brasil no centro e com o sul para cima. Né, evidenciando aí a nossa localização, o nosso local. É uma outra forma de estar observando. O que eu quero que vocês observem aqui, pessoal, é que as direções, através desses referenciais, são chamados pontos cardeais. Pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Eu estou colocando um modelo onde o norte é a parte de cima, mas isso independe. Eu posso girar da forma que eu quiser. Eu posso apontar o norte para qualquer local. Às vezes, em alguma questão de vestibular e de Enem, eles colocam esses apelidos ao invés de falar norte, sul, leste, oeste. Por exemplo, Europa Setentrional. A Europa Setentrional são os países nórdicos, né? Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, né? Então, setentrional é o quê? É o norte. Então, é o norte da Europa. Ele fala norte da Europa? Não. Fala o quê? Europa setentrional. Então, saibam, ó, norte é chamado também de setentrional ou de boreal. A aurora boreal é aonde? No norte, não é, pessoal? Mas, Lobão, tem aurora austral? Tem. Só que você observa o que? Lá na Nova Zelândia, olhando para o sul. Ó, sul. O sul é chamado de... Vou bem na divisa. Meridional. Ou também de austral. Lembra daquele país no sul onde tem os cangurus? Chama-se Austrália ou Boreália? Austrália, né, pessoal? Então o sul é austral. E além disso nós temos o quê? Nós temos o leste e o oeste. O leste é o
Oriente, o Oeste é o Ocidente. Leste oriental, Oeste ocidental. Europa Oriental é o chamado leste europeu, né, aquela região onde você tem uns países, né, muitos aí de origem eslava, cristianismo ortodoxo, né, igreja cristã do Oriente. Europa Ocidental, católica no sul, protestante no centro-norte, né? E alguns países são população muito ateia. Quando eu falo o Planalto Meridional, pega lá Paraná, né? Pega o sul do Brasil. Quando eu falo, eu já falei Aurora Boreal, né? E assim por diante. Então, tem que saber esses apelidos? Tem, para não ficar perdido. Esses 4 são chamados pontos cardeais. Entre um ponto cardeal e outro, nós temos os pontos chamados colaterais. Entre o norte e o leste, noroeste ou nordeste. Lembrando que o leste também é chamado de este. Ó. Este. Por isso que é NE e não NL, tá? Coloquei o E aqui, ó. O sul e o oeste, sudoeste. Norte e oeste, noroeste. Sul e leste, sudeste. Aonde que é o sudeste do Brasil? Imagina o mapa do Brasil aqui. Essa posição, é ou não é? O nordeste, nessa posição. O norte e noroeste, ó, região norte do Brasil. O centro para o oeste, onde, né, está Goiânia. Ó. Então, são chamados pontos cardeais e pontos colaterais. Entre um ponto cardeal e um colateral, você vai ter os pontos subcolaterais. Entre o leste e o nordeste, o leste e o nordeste. Entre o leste e o sudeste, o leste e o sudeste. Entre o sul e o sudeste, sul-sudeste. Entre o sul e o oeste, sul-sudoeste. E assim por diante, tá? Então, esses são os referenciais utilizados através da chamada rosa dos ventos.